Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus para todos vocês. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Graças damos a Deus por mais um dia de vida, por mais um dia de poder levantar, andar, respirar, né? Viver. Isso é graça e misericórdia de Deus. Amém. Aleluia. Meus irmãos, eu trago aqui hoje, nesta oportunidade, uma palavra, porque muitas pessoas perguntam assim, como Jesus ele advertiu em várias passagens, inclusive nós temos um vídeo aí falando sobre isso, né? Sobre o falso profeta. E em várias passagens da Bíblia tem uma advertência para nós ficarmos atentos e vigiarmos com os falsos profetas, porque nos últimos dias, como Jesus mesmo disse, haveria muitos mercenários, falsos profetas, pessoas tentando enganar, e se fora possível, enganaria até os escolhidos de Deus. Olha que quando Jesus diz assim, se fora possível, ou seja, o falso profeta, o espírito do engano vai fazer de tudo para enganar os escolhidos, né? Louvado seja Deus. Então, a palavra nos adverte em várias passagens da Bíblia sobre isso. E nós estamos caminhando para o fim e está aumentando demais. Está aumentando assim em demasia a quantidade de falsos profetas. E quando eu digo falso profeta, irmãos, eu não me refiro, ou seja, a Bíblia não se refere somente a profetas. Compreende? A pessoas que têm dons, porque se a pessoa se considera um profeta é porque ela tem algum dom. Só que o falso profeta, ele vai usar aquele dom para proveito próprio, não para o reino de Deus, não para fazer a vontade de Deus. E é por isso que ele se torna falso, porque ele está usando uma dádiva, um dom, muitas vezes o dom da palavra, o dom da revelação, o dom da visão, enfim, tem vários dons, né? Então, a pessoa pega aquele dom e começa a usar para enganar, para tirar proveito próprio. E diante disso, depois nós vamos ler aqui uma palavra que está aqui em Apocalipse. Então, o falso profeta não é só aquele que tem dom, porque pensa comigo, Judas Iscariote, ele não era profeta. Ele não era profeta, mas ele era falso. Ele era falso. Então, o falso profeta e o crente falso tá na mesma mira de Jeová, né? Tá na mesma mira. O crente falso e o falso profeta, para Deus dá no mesmo. Porque nós vemos que Balaão, ele era profeta. Ele era um profeta. Só que Balaão se deixou de se desencaminhar da presença de Deus, não fazendo a vontade de Deus, mas sim fazendo a vontade dos reis daquela época. E não é diferente de Judas. Judas, ele andava com Jesus, andava com os 12 discípulos, ele não era profeta, mas ele era crente, mas um crente falso. Então, não é só os falsos profetas que vai ter a sua recompensa no dia do juízo. Os falsos crentes também, tenha dons ou não, ou que tenha dons ou não. Então, aleluia, nós vamos dar aqui 3 sinais. As pessoas perguntam, irmã fala tanto de falso profeta, irmã prega sobre falso profeta, para tomar cuidado, para vigiar e tal. E como é que eu vou saber? Como que eu sei que aquele profeta é falso? Eu vou te dar, e isso aqui é de dentro da palavra, tá? Isso aqui foi tirado de dentro da palavra de Deus. Vou te dar 3 sinais. Tem mais sinais que você possa identificar um falso profeta. Mas eu vou te dar 3 para o vídeo não ficar muito extenso, certo? Eu vou te dar 3 sinais para você identificar na sua igreja um falso profeta. Um falso crente. Que se diz ser de Deus, mas não é.
Então, você vai identificar ele por esses 3 sinais que eu vou te passar aqui. Como eu já disse, tem muitos outros sinais que você pode identificar, mas esses 3 são os mais claros, são os mais óbvios, que qualquer pessoa pode ver. Então, nós temos o exemplo de Balaão. Balaão, ele foi separado e escolhido por Deus para profetizar sobre o povo de Deus. Só que depois de um tempo, Balaão se deixa corromper pelo dinheiro, pela a ganância, né? Então Balaão se vende. Balaque oferece dinheiro em uma quantia, ouro, prata, joias, oferece para Balaão amaldiçoar o povo de Deus. Presta atenção. Então, Balaão, os olhos dele enchem quando ele vê aquela oferta que Balaque fez para ele. Você conhece a história. Então, Balaque oferece ouro, prata, fama para Balaão. Mas Balaão não era do povo de Deus? E por que ele estava se deixando levar por essas coisas? Pois é, aí foi conhecido diante de Deus e de todos que ele era um falso profeta. Por quê? É o primeiro sinal que eu estou lhe dando aqui através da palavra. O falso crente, o falso profeta gosta de dinheiro, gosta de ouro, gosta de prata, gosta de ibope, gosta de se aparecer. Ele gosta de se aparecer. Não tem como. Esse é um sinal que todos eles têm. Todos. Eles querem ganância, eles querem subir, eles querem patamares altos, eles não querem profetizar. O falso profeta, ele não vai profetizar numa favela, a palavra de Deus. Não. Ele não vai profetizar numa comunidade onde só tem gente pobre. O falso profeta não entra nesses lugares, nem o falso crente. Então, meus irmãos, é um sinal claro para você conhecer quem é falso profeta. Só fala de coisa material. O falso profeta, o dinheiro está em torno de tudo para ele. Está em torno de tudo. É fama, status, né? Por exemplo, eu vou dar como eu já falei a respeito dos dons, tem pessoas que têm o dom do louvor. Tem crente que tem o dom de louvor. Só que aí ele pega esse dom do louvor que a pessoa tem, então a pessoa lá convida essa irmã ou este homem e fala assim: vem cantar na minha igreja, né? Eu vou convidar o povo, vem cantar na minha igreja. Aí ele diz assim, ou ela diz assim: olha, eu vou cantar na sua igreja, mas eu cobro 10.000 reais. Pegou a visão? Eu canto na sua igreja, mas eu cobro 15.000 reais. É um falso crente. Porque a vida dele está em torno do quê? Dinheiro. Só faz as coisas por dinheiro. Só canta por dinheiro. Só prega por dinheiro. Só revela se pagar para ela. Se pagar para ele. Aí ele revela, aí ele fala a vida da pessoa todinha. Olha, irmãos, isso é uma coisa tão nojenta, mas tão nojenta. Eu vou contar algo que eu me lembrei aqui agora. Uma certa vez, há uns anos atrás, eu estava enferma, com uma enfermidade, né? Estava enferma, estava sendo provada por Deus com enfermidade. Então, uma conhecida minha, irmã da igreja, pegou e falou assim para mim: irmã Carmelita, liga para a missionária fulana de tal. E me passou o número dessa missionária. E eu estava assim muito doente, muito ruim. Aí eu falei: tá bom, irmã, tá bom, eu vou ligar para ela. Quando foi no outro dia de manhã, eu liguei para essa missionária, suposta missionária. Eu liguei para ela.
Ela até que atendeu na hora, foi educada. Ela disse assim: o que a irmã deseja? Aí ela falou assim, eu falei assim, então a fulana de tal me passou seu telefone e tal, eu gostaria que você orasse por mim, para começo de história, irmãos. Quando eu falei assim, eu gostaria que, não, eu usei a palavra irmã, usei a palavra irmã, gostaria que a irmã orasse por mim, na hora ela me repreendeu, na hora ela me repreendeu. Ela falou assim, irmã não, pastora fulana de tal. Você não me conhece? Eu sou conhecida. E ela foi falando. Eu sou conhecida em tal lugar, em tal lugar, em tal lugar, em tal lugar, e não sei o que. Eu já preguei ali, já preguei lá. Falei, tá bom, irmã, tá bom, tá bom. Pode orar por mim? Aí ela disse assim, eu oro, vai escutando, irmão, diante de Deus, que eu tô falando aqui agora. Ela disse assim para mim, eu oro. Na época, há 6 anos atrás, 5, 6 anos atrás, aproximadamente, né? Era dinheiro. Hoje não é dinheiro, mas antigamente era, né? Eu cobro tanto para orar por você. Eu quase caí dura do sofá. Eu vou te passar. Olha só, irmãos, o que ela disse. Eu te passo o número da conta, você deposita e eu oro por você. Depois você me liga que eu oro por você. Irmãos, aquilo foi me subindo assim uma indignação, sabe? Acho que se eu estivesse perto dessa mulher, eu fazia assim para tomar vergonha na cara, sabe? É uma pouca vergonha, irmãos. Me cobrou para orar por mim. Eu falei assim: "Ah, tá bom". Desliguei o telefone na cara dela. Desliguei o telefone na cara dela. E pergunta se eu liguei de novo. Até tirei aquele contato, excluí aquele contato. Então, a mulher disse que pregava não sei aonde, pregou não sei aonde, no estado tal, não sei o quê, e vem me cobra para orar para uma pessoa doente, tal valor, que na época era bastante dinheiro. Eu nem tinha para dinheiro para dar para ela. E nem se eu tivesse, eu não ia dar. Eu não daria. É uma pouca vergonha isso. É um falso profeta. Falso profeta só vive em torno de dinheiro, de fama. Presta atenção para você não ser enganado lá na sua igreja, sabe? Se aquela pessoa que você conhece, seja lá onde for, vive falando, só fala o assunto do falso profeta, irmão, é dinheiro, é status, é grandeza. Eu lembro, irmãos, que na época que foi para ser elegido presidente aqui, Jair Messias Bolsonaro, aqui em São Paulo, quando foi para ele ser elegido, apareceu tanto profeta de tudo quanto foi igreja. Mas saiu profeta de tudo quanto foi igreja para profetizar para ele. Por quê, irmãos? Por quê? Porque esses profetas, essas mulheres, esses homens, eles queriam grandeza, eles queriam ser vistos na televisão, eles queriam ibope, sabe, aparecer. Então, esse é um sinal muito claro para você reconhecer um falso profeta, que ele não é de Deus, ela não é de Deus, porque a pessoa que é de Deus não cobra para pregar, não cobra para louvar, não cobra para fazer nada para a obra de Deus, porque o verdadeiro crente, ele sabe que a recompensa vem do Senhor. Se essa pessoa cobra para ministrar em outro lugar, cobra valores exorbitantes para pregar, para louvar, para fazer seja lá o que for, é um falso profeta. Não, ele pode ter 30 dons, que a Bíblia fala só 9.
A Bíblia fala só de 9 e tem os dons mais excelentes depois dos 9, né? Mas ele pode ter 30 dons. Se ele age dessa maneira, ele é um falso profeta. Ela é uma falsa profeta. Claro que, presta atenção, é claro que se eu sou convidada para pregar no estado do Acre, eu moro em São Paulo, eu sou convidada para pregar no estado do Acre. É claro que tem as despesas da passagem, tem as despesas da estadia, entende? Tem o lugar aonde eu vou ter que ficar para poder ministrar a palavra. Então, tem essas coisas. Eu não estou falando disso. Isso é uma coisa que o ministério tem que fazer, né? Pagar a passagem, ir de volta, essas coisas. Agora, a pessoa cobrar em si, para ele mesmo, cobrar um valor exorbitante para pregar, para levar a palavra de Deus, eu sinto muito, mas esse daí nunca foi aprovado por Deus e nunca vai ser. Nunca. Não adianta, nunca. Então, esse é o primeiro sinal de um falso profeta. Que, na verdade, eu já falei dois ao mesmo tempo. Porque o falso profeta, ele não tem comunhão com pessoas de baixa renda, pobres, não visita favela. Você já viu algum profeta que diz que é ousada ir nas favelas e buscar os mendigos, sabe, orar pelos mendigos, auxiliar mendigos? Que nada. Falso profeta gosta de andar de carro. Falso profeta não anda a pé. Não sua, não. Para ele fazer uma visita num lugar, falso profeta só quer orar para rico, porque tem recompensa. Os falsos profetas só oram para gente grande. Só quer orar para gente grande. Entendeu? Esse é o segundo, que eu já falei os dois. Esse é o segundo. Eles não têm esse negócio de ficar ajudando pessoas, sabe, mendigas, pessoas de renda baixa. Não, eles não passam nem perto. Falso profeta não tem ligação com essas coisas. Eles não passam nem perto. Terceiro sinal de que é um falso profeta. Nós vemos ali a passagem, irmãos, em Segundas Reis, onde fala de Acabe e Josafá. Nós já pregamos aqui sobre isso, mas é sobre... Então, ali apresentou os profetas de Acabe. Se apresentou os profetas de Acabe. Então, os profetas de Acabe só profetizava coisa boa. Pensa. Os profetas de Acabe só profetizava coisas boas para ele. Não profetizava nada ruim. Então, Josafá, naquela passagem, Josafá fala assim: ei, antes de nós subir a guerra, não tem nenhum outro profeta aqui que a gente pode consultar a Deus por ele, através dele? Então, o rei Acabe diz para Josafá: tem um profeta aí, o Micaías. Tem um profeta Micaías. Mas esse profeta, ele não profetiza nada de bom. Ele só profetiza coisa ruim. Acabe disse para Josafá. Josafá, conhecendo Deus, ele disse: não, mas antes de nós subir à guerra, antes de nós partir para a guerra, vamos consultar o profeta Micaías. Então mandaram chamar o profeta Micaías. E quando o profeta Micaías veio, a profecia desceu do céu na boca de Micaías e disse: olha, disse para os dois reis: eu vejo vocês e todos esses exércitos, tudo disperso, Israel disperso, como ovelha sem pastor. Micaías usou essa profecia. Eu vejo todo Israel disperso, como ovelha sem pastor. Ou seja, dois reis que ia subir de duas nações, né, de dois povos. Então, os dois reis iam ser mortos e o povo ia ficar sem rei. As cidades que eles dominavam, né, que era Israel e Judá, iam ficar sem rei. Então, Micaías, Deus falou na boca de Micaías: se vocês dois subirem à guerra, vocês dois vão morrer. Eu vejo todo Israel disperso, como ovelha sem pastor.
E ali Deus usou a boca de Micaías para falar outra profecia para o rei Acabe. E disse para o rei Acabe: tu não descerás dessa guerra com vida. Aí, terminou a profecia, Acabe disse: eu não disse para você, Josafá, eu não disse, rei Josafá, que Micaías só profetiza coisa ruim. Ele nunca profetiza. Os meus profetas profetizaram coisa boa, que nós podemos subir na guerra, que nós vamos ganhar. Agora ele profetiza coisa ruim, ele profetizou desgraça. E naquilo eles não obedeceram. Eu já preguei sobre essa palavra, tem um vídeo aí sobre essa palavra. Então, nós vemos que ali, mesmo Josafá ouvindo as palavras da boca de Micaías, o profeta Micaías, ele se deixou se iludir pelas palavras de Acabe. O rei Josafá deixou-se iludir pelas palavras do rei Acabe. De certa forma, ele convenceu Josafá de que os profetas de Acabe estavam certos. Olha o perigo de você fazer aliança com as trevas. Olha o perigo de você fazer aliança com pessoas erradas. Josafá, sendo um rei, sendo do povo de Deus, defendia a causa do povo de Deus, sobe para uma guerra e é iludibriado pelas palavras do rei Acabe, marido de Jezabel, uma mulher maligna, uma mulher que adorava Astarote, a pior deusa que existia na época, era o pior ídolo que existia, Astarote. E sabe quem é que representa Astarote? Lúcifer. Aleluia. Lúcifer, ele é chamado, na época, ele era chamado de Astarote, a rainha dos deuses. Então, Lúcifer, ele é o príncipe dos demônios, é Astarote, o príncipe, o grande. E como que o rei Acabe se deixa se iludir com as palavras do rei Acabe, desse tirano. Então, ali, como eles não obedeceram a voz de Deus, tanto Acabe como Josafá, então o que aconteceu? Meus irmãos, presta atenção. O que aconteceu? O que aconteceu é que, como eles não obedeceram e eles foram para a guerra, e nós não sabemos quantos dias durou aquela guerra. As guerras de antigamente duravam dias, né? Então eles subiram para a guerra. Nesse meio tempo, você pode ler lá, nesse meio tempo se apresentou para Deus um espírito. Um espírito se apresentou para Deus e falou para Deus: Deus, Senhor, o Senhor quer que eu vá e induza Acabe a cair? Então o espírito diz. Então Deus responde para o espírito, aquele espírito se apresentou. Olha o problema. O espírito se apresentou e disse: eu irei e persuadirei Acabe. Persuadirei. E Deus pergunta para o espírito: com que? Com que você vai persuadir? Ele disse: com um espírito de mentira, de engano. Ou seja, o espírito se apresentou para Deus e falou assim: eu persuadirei ele com um espírito de engano, para que ele caia na sua própria armadilha, no seu próprio laço, porque ele acredita em todos os profetas dele, mas não acredita no Senhor. Então eu induzirei ele à queda. Está lá, pode ler. É muito forte essa palavra. E assim aconteceu. Então Deus permitiu, Deus falou para aquele espírito: então vai e faz como você disse. Deus permitiu, ainda que Deus livrou a vida de Josafá. Ele foi rebelde, desobediente, mas Deus, por misericórdia, porque no meio da guerra, da batalha, Josafá se deu conta que tinha caído numa armadilha de Acabe. Porque Acabe fez assim, Acabe disse: colocarei Josafá na frente com a sua tropa e eu vou atrás. Tá entendendo? A palavra está muito clara lá, pode ler.
Então, eu induzo a Josafá e os seus homens na frente. Então, eles vão dar de cara com os inimigos vai matar quem primeiro? Josafá. Só que aconteceu o contrário, foi o que esse espírito falou para Deus: eu irei e induzirei Acabe a cair. O que aconteceu? Quando eles entram para a batalha, uh, Acabe colocou Josafá na frente com seu exército, achando que eles iam ser destruídos logo de cara, porque essa era a intenção do rei Acabe, destruir Josafá numa guerra que era dele. Tá O diabo, ele é cheio de armadilha. Satanás, ele é cheio de astúcia. Então Acabe preparou a armadilha, preparou o laço. Só que quando esse espírito se apresenta para Deus, ele diz assim: com que? Ele diz: eu irei e enganarei Acabe, e ele cairá na sua própria armadilha. E assim o espírito fez. Então, quando o povo inimigo veio para destruir Josafá e o seu exército, aconteceu o contrário. O exército inimigo veio contra Acabe, que estava atrás. Os inimigos não vieram diretamente para Josafá, vieram atacar justamente quem estava atrás. Os inimigos que estavam ao redor atacaram quem estava atrás. Foi uma estratégia que os inimigos usaram. Então, eles vieram e atacaram quem estava atrás, que era o rei Acabe e o seu exército. Olha isso, irmãos, é muito forte essa palavra. Então, o falso profeta, ele profetiza coisas boas para a pessoa, mas é para ela cair, é para ela ser destruída. Tá compreendendo? Então, o falso profeta é tão terrível como a besta ruim, que é Satanás. Porque Satanás, ele é cheio de astúcia, cheio de engano. Então, tudo ali foi preparado. E aconteceu que na primeira batalha, Acabe e o seu exército foi destruído. Veio uma flecha de longe, atingiu diretamente o coração do rei Acabe. O primeiro que caiu foi o rei Acabe. A história nos conta. Então, não adianta o diabo preparar laço daqui, laço de lá, porque os olhos de Deus vê tudo minuciosamente. Então, ali houve aquela batalha. Então, saiu um espírito diante de Deus e disse: deixa que eu persuadirei o rei Acabe. Já que ele não deu crédito às suas palavras, ó Deus, né? Já que ele não deu crédito à palavra que saiu da boca de Micaías, então ele cairá no seu próprio engano. Pegou a palavra, pegou a visão. Então, resumindo, o falso profeta, aleluia, ele só profetiza coisas boas. Para você identificar um falso profeta dentro da sua igreja, aí nesse ministério que você está, onde, não importa onde, para você identificar, esse profeta só profetiza coisa boa. E outra coisa, esse profeta, esse falso profeta, essa falsa profeta, ela só profetiza para o pastor, para os líderes, para o corpo de presbítero, para os diáconos, só para os grandes. Esse profeta falso, essa mulher, esse homem falso, só vai profetizar para o corpo da liderança. Ele não vai profetizar para uma irmãzinha que chega lá sentada de chinelo, um irmãozinho lá bem humilde sentado lá. Imagina que ele vai entregar uma profecia para uma pessoa simples. Não, o falso profeta só entrega profecia para quem está sentado no trono, para quem está sentado na cadeira, pastores, presbíteros, diáconos, diaconisas e por aí vai. Pegou a visão? É isso, para você identificar um falso profeta. Você já viu algum falso profeta entregar uma profecia para uma irmã e lá que a irmã está com câncer, então a profeta vai lá e profetiza cura, ora por ela, repreende o mal, ora pela pessoa. Dificilmente você vai ver isso.
Não vai. Porque o falso profeta, ele só visa status, grandeza, dinheiro, riqueza, né? Se for uma casa simples, piorou. Não vai, não vai. Se for uma casa na favela, essa profeta não vai. Esse profeta não vai. Então, se ele não vai, ele é falso. Porque no ministério de Jesus, igreja do Senhor que me escuta, o ministério de Jesus foi composto por pessoas simples. Jesus andava a pé. Jesus ele não tinha onde morar. Jesus não tinha dinheiro. Jesus não tinha status. Jesus não tinha roupas luxuosas. Ele não tinha essas coisas que hoje esses pastores têm, essas pessoas de igreja só querem andar de avião, só querem andar de limusine, só querem andar de, eu só vou pregar na sua igreja se você vier me buscar na porta de casa, sabe? Precisa de um chofé para levar ela para ir pregar. Irmãos, isso tá tão terrível. Olha, eu não sei nos outros estados, mas aqui em São Paulo isso aqui tá empesteado de crente dessa maneira. Só vai pregar em outra. Às vezes dá para ir de ônibus, não quer ir. Às vezes dá para ir de metrô, não quer ir. Às vezes dá para ir até de bicicleta, não vai. Não vai. Tem que mandar uma limusine pegar ele, pegar ela. Sabe, irmãos, chega a dar nojo, sabe? É muito crente carnal, materialista, só visa o material. Olha, eu particularmente, eu cortei o contato com muitos que eu considerava profeta de Deus, mulher de Deus, homem de Deus, eu me afastei, porque caiu a realidade, a ficha caiu, porque a gente começa a observar, quando você vai ver, é um crente materialista, é uma crente materialista que o assunto dela é dinheiro. O assunto dela é dinheiro, é o dólar. O assunto é isso, é aquilo. Irmãos, é uma coisa nojenta. Isso chega a ser nojento diante de Deus. Então, dá para você conhecer quem é falso e quem é verdadeiro. E não é só profetas. Porque Judas e outros falsos que tem na Bíblia, que a Bíblia fala, eles não tinham dom, eles não eram profeta, mas eram falsos. Falsos. Então tem o crente falso e tem o crente verdadeiro. Pelo fruto se conhece a árvore. Pelo fruto. É pelo fruto que se conhece a árvore. É pelas atitudes dessa pessoa que se conhece a árvore. Compreende, irmãos? Então, é muito forte. Eu quero, para encerrar o vídeo, eu quero ler a palavra aqui para você em Apocalipse 20. Apocalipse 20 diz assim, 20, versículo 7, diz assim, Satanás é solto e depois vencido para sempre. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Irmãos, lendo essa palavra, eu lembrei. Lembram que teve um vídeo aí que nós falamos que Satanás não está solto? Quem é Satanás? É Lúcifer, o príncipe, que eu acabei de dizer, que era considerado na época de Jesus o Astarote. Ele é o príncipe dos demônios. O príncipe dos demônios, Lúcifer, não está solto. O que você está vendo no mundo aí acontecer, o que nós estamos vendo no mundo acontecer, são demônios pequenos, viu? São demônios aí que estão soltos no mundo, mas o príncipe, que é Satanás, ele não está solto, ele está amarrado. Mas olha o que diz aqui, Apocalipse 20, versículo 7. Satanás é solto e vencido para sempre. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que está sobre os 4 cantos da terra. Quando é que Satanás vai ser solto, irmãos? Satanás ele vai ser solto quando o anticristo assumir o controle, porque ele é o próprio anticristo. Pegou a visão? O anticristo é Lúcifer. Então, quando for no mundo, dado a ordem mundial, que o reino agora é do anticristo, aí então você pode saber que Satanás foi solto para reinar. A Bíblia está revelando
E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da prisão e sairá a enganar as nações, aleluia, que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para juntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra, cercaram os arraial dos santos e a cidade amada, mas desceu fogo do céu e os devorou. Então, vai ter um período aí onde o anticristo, nós já falamos sobre isso, onde o anticristo vai reinar. Vai ser aqui nós estamos lendo o resumo, mas terá um tempo para ele reinar, enganar, destruir, enfim, o negócio vai ser feio para mais dar conta, né? Então, o que eu quero que você entenda é que o versículo 10 diz assim: e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, aonde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para sempre. Então, depois que for tudo concluído, a besta, que é o falso, que é o anticristo e o falso profeta, será consumido pelo fogo, enxofre e serão atormentados para sempre. Então, aqui a Bíblia está revelando falso profeta. Então, Satanás ele vai ser lançado no fogo juntamente com o falso profeta. Por quê? Porque o falso profeta, o espírito que ele tem é um espírito de engano. E de quem é o espírito de engano? O espírito de engano é de Satanás. Então, Satanás vai ser amarrado juntamente com o seu espírito de engano, que é o falso profeta. Os falsos profetas são usados pelo espírito de mentira, como nós acabamos de falar aqui sobre a palavra de Acabe e Josafá. Então, saiu um espírito e se apresentou: eu irei e persuadirei, enganarei. Olha isso, é forte, né? Então, aqui chega a conclusão, né? Aleluia, onde serão presos para sempre. Então, pela árvore se conhece o fruto de cada um. A Bíblia diz que o fogo vai ser provado, o fruto de cada um. Então, o crente, ele passa pela fornalha para ser aprovado por Deus, para ver se o fruto dele é digno de ser aceito por Deus. As obras dele, a vida dele, enfim, muitas vezes passa pelo fogo para ser aprovado por Deus. E que, se não for aprovado, será colocado à parte. Então, é muito forte essa palavra. Aqui está o esclarecimento da palavra de Deus para você identificar um falso profeta. Amém? Louvado seja Deus. Um resumo rápido. O falso profeta gosta de status, dinheiro. O falso profeta não profetiza para pessoas de renda baixa, para pessoas pobres. Não, é só grandeza. Louvado seja Deus. E o falso profeta só fala aquilo que agrada os outros. Na boca desse profeta nunca tem uma palavra de exortação, orientação, de até mesmo de repreensão. Porque o profeta de Deus não pode escolher aquilo que vai falar, ele tem que falar aquilo que Deus manda ele falar. Seja exortação, seja repreensão, seja o que for, ele tem que falar aquilo que Deus manda ele falar. Agora, se esse profeta só profetiza coisas boas, aí é um sinal óbvio, claro que ele é um falso profeta, que ela é uma falsa profeta. Amém, meus irmãos? Estamos esclarecidos? Porque muitas perguntas, né, sobre esse assunto, estamos aqui tentando esclarecer da melhor forma possível. Amém? No nome de Jesus. Vamos encerrar com uma breve oração. Querido Deus e amado Pai, te agradecemos, Senhor, por este momento de reflexão, meu Deus, extraído da Tua palavra, Senhor, porque a Tua palavra é a verdade, é a única verdade que existe na face da terra, é a Tua palavra. Louvado seja Deus, glorificado seja o Teu nome. Te louvo, te agradeço, te exalto, te glorifico por mais um dia de vida, meu Deus, em nome de Jesus. Gratidão por tudo, meu Pai.
Gratidão, Senhor. Abençoa este irmão, abençoa esta irmã. Visita eles, Pai, onde eles estiverem. Abre a mente, abre o coração, para que entendam a tua palavra, para que aceitem a tua palavra, porque como está escrito, que a tua palavra, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Aleluia! Neste mundo tenebroso, neste mundo de maldade, neste mundo de trevas, a tua palavra é luz para a nossa vida, meu Pai. Tenha misericórdia, nos guarda do mal, guarda o teu povo, livra o teu povo do falso profeta, livra o teu povo do engano que está instalado na terra. Jesus Cristo de Nazaré, cobre-nos com o teu sangue e nos dá o refrigério necessário, meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai. Visita esta pessoa cansada, enferma, angustiada, triste, abatida, meu Deus, visita o coração desta pessoa. Eu não sei aonde ela está, mas o Senhor sabe. Visita agora, meu Deus, com refrigério, com a calma, com a saúde, com o livramento, com a libertação. Pai, em nome de Jesus eu oro, em nome de Jesus eu peço em favor de todos, Pai. Estamos nesse propósito de orar por todas as pessoas, hoje, sexta-feira, Pai, orando pelas pessoas que estão no tratamento do câncer. Senhor, visita cada pedido que foi deixado no canal por enfermidade. Meu Deus, quantas pessoas deixaram seus nomes, aleluia, que estão no tratamento da quimioterapia. Meu Deus, o tratamento do câncer, meu Pai. Em nome de Jesus, alcança todas as pessoas que deixaram os nomes aí, Senhor. Alcança aqueles que não sabem, aqueles que até mesmo não viram, meu Deus, o vídeo, mas, Senhor, estão passando por esse mesmo processo, e como o Senhor conhece todos, o Senhor sabe aonde estão. Visita todas as pessoas que estão no tratamento do câncer, meu Deus. Tenha misericórdia, tenha piedade. Jesus de Nazaré, tenha compaixão dessas pessoas, Senhor. Alcança cada um deles, não importa quem eles sejam, meu Deus. Visita agora, eu te peço, em nome de Jesus Cristo, com a cura, com a libertação, meu Deus. Oh, meu Pai, com aquilo que eles precisam para vencer esta enfermidade maligna, meu Deus. Pelo poder do teu sangue eu oro, pelo poder da tua palavra eu oro. Eu agradeço, entregando a todos nas tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Gratidão, meu Deus, por tudo, no nome de Jesus. Louvado seja Deus. Deus abençoe a igreja do Senhor que está aqui. Recebe esta palavra para o teu coração. Aleluia. Louvado seja Deus. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Não desanima o teu coração, não desfaleça o teu coração. Confia no Deus que você serve. Confia no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele vai fazer além daquilo que você pensa, daquilo que você pede. Amém? Confia em Deus acima de tudo. Eu não te conheço, eu não sei onde você mora, mas Deus manda te dizer para você confiar e acreditar naquele que tem poder sobre todas as coisas. Ravassuri calamanto e de calamandaramai. Ralabassui de canta lavassúria. Entrega a tua alma, o teu problema, a tua aflição, a tua dor na mão daquele que conhece tudo, que sabe de tudo. E louvado seja Deus e que pode salvar a tua alma da escuridão. Amém? Deus te abençoe e te ilumine em nome de Jesus.